O tema da palavra de hoje é como Deus me vê. Eu não sei se vocês já fizeram essa pergunta para Deus, tentando entender como Deus te enxerga. A forma que Deus te enxerga não é a mesma forma como você se vê. Amém? Eu gostaria de ler João 15:5. Vocês podem acompanhar no quadro. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Eu gostaria que você prestasse atenção nessa reflexão. Fruto de resultado é igual a muito esforço. Ok? Você trabalhou, logo gera o resultado pela força do seu próprio braço. Então a gente está pensando aqui no natural, ok? De novo, fruto de resultado é igual a muito esforço. Repitam, fruto de resultado é igual a muito esforço. Porém, se eu frutifico, eu não me esforcei, eu só permaneci. Então, o fruto do seu trabalho reflete no salário que você recebe no mês, certo? O fruto do seu trabalho para limpar a casa reflete numa casa cheirosa, ok? Mas a frutificação que está conectado diretamente naquilo que é propósito e chamado de Deus para a sua vida, não depende do seu esforço, apenas no descanso. Então, quando você descansa e espera em Deus, Ele somente te usa como vaso e as coisas começam a acontecer, porque é por Ele e não por nós. Então, não depende de nós, depende dEle. Aí eu pergunto para vocês, né? Alguém aqui já teve a sensação de precisar fazer alguma coisa para que as promessas e os planos e os projetos e blá, blá, blá de Deus se cumprissem? Alguém já pensou assim, caraca, eu preciso fazer alguma coisa para acelerar o processo, vamos dar uma forcinha para Deus. Eu já fiz muito isso. Acho que todo mundo aqui já pensou em fazer isso. E quando isso acontece, a gente começa a se distanciar dos propósitos de Deus e a gente começa a agir por nossa própria conta. E muitas vezes, quando as coisas não acontecem, porque não é na força do nosso braço, logo a gente começa a ter justiça própria. Porque daí a gente começa a pensar, poxa, eu orei, eu jejuei, eu busquei o irmão na casa dele, eu fiz, eu aconteci porque eu sou demais. E aí Deus não me abençoou. Nossa, mas eu fiz pra caramba. Por quê? Porque você deixou de descansar, você deixou de esperar nele, se conectar diretamente com ele, ser usado somente como vaso, para que as promessas dele se cumprissem através do que ele faz. E não dos seus próprios méritos, não do seu intelecto, da sua capacidade profissional, pessoal, psicológica e emocional. Tem muitas pessoas que têm o dom da fala. E o que ela faz? Ela traduz o dia a dia dela na fala, né? Existem alguns pastores, alguns ministros que são coach, PNL, que é programação neurolinguística, que adotam essas características para a palavra. Enfim, elas conseguem ter a facilidade de se comunicar, de se conectar. Porque existem algumas formas de você se conectar com pessoas, porque cada pessoa tem um perfil diferente. Logo, você não consegue se comunicar de uma única maneira para a mesma pessoa, né? Então, por exemplo, assim como existem características, tem pessoa que é mais acelerada, tem pessoa que é mais tímida, enfim, tem pessoas que recebem informações com mais clareza, outras não. Então, existem formas diferentes de se conectar. Então, tem muitos pastores, né, muitos líderes por aí que são coach, e tem outros que não são. Então, o que acontece? Eles usam o dom da palavra, da fala, não da palavra de Deus, mas da fala, para conseguir se comunicar com pessoas. Eu não sei se vocês já participaram, mas eu, profissionalmente falando, eu já participei de alguns eventos motivacionais. Outros, pode falar aqui, Rinodê e tantos outros. Gente, quando vocês vão num evento desse, quando você entra, é uma conexão, é um negócio, e todo mundo e tal, aquela coisa toda, é muito motivacional. E você sai de lá se sentindo gigante. Caramba, eu vou ganhar para o meu grupo. Sei lá, todo mundo aí. Mas, você sai de lá totalmente uau.
Mas aí, não é Deus. E aí logo, isso vai se esfriando, porque não está conectado nos propósitos e nos planos de Deus. Está conectado numa emoção, numa motivação. Nós não somos movidos por emoção. Nós somos movidos pelo Espírito, porque Ele está em nós, Ele habita em nós. E todos os dias Ele nos leva e nos conecta para que os propósitos e os planos dEle se cumpram na nossa vida. Eu tenho que olhar aqui, senão eu me perco. Eu sempre fui assim, uma pessoa, assim, como vocês estão vendo. E usando muito assim, essa minha facilidade de comunicação e etc e tal, eu sempre trabalhei muito. Né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, eu tinha mais ou menos uns 15 anos. E aí quando eu iniciei, assim, comecei a trabalhar, eu descobri o meu perfil profissional, que é muito voltado à parte de comunicação, vendas, enfim, né? Eu, vendedora no sangue. E ali eu comecei a desenvolver e descobrir esses meus talentos profissionais. Logo, eu era muito nova, não tinha faculdade e tudo, então, quando a gente começa a trabalhar com vendas, você tem uma remuneração muito boa, né? Para quem é vendedor e tal, é muito bom, porque você tem a possibilidade aí de ganhar valores muito altos e pode até se comparar a pessoas de formação que já estão na área e tudo mais. Então, eu sempre trabalhei nisso, enfim, desde então. Então, eu sempre trabalhei muito. E aí, a maioria aqui já sabe, mas eu me casei muito cedo, né? E tal, enfim, não tive muita dificuldade em relação a lidar com coisas da casa, lavar, passar roupa, etc, etc. É importante, né, que as mães que têm filhos e filhas, até filhos pequenos, já comecem a ensinar em casa, porque não é escravizar não, gente. Quando eu casei, eu não tive dificuldade nenhuma em fazer nada. E quando eu tinha dificuldade, eu recorria ao Google e ao YouTube, porque salvava mesmo. E, enfim, eu conseguia lidar com isso. Só que, como a maioria aqui já conhece, enfim, eu tive todo um processo, e aí eu me separei, e etc. Só que, hoje eu tenho 25 anos. Quando eu vim para São Paulo, eu morava com a minha mãe no interior, eu vim para São Paulo mais ou menos uns 10 anos, então eu tenho mais ou menos uns 15 anos de convertida. Mas que realmente eu encontrei verdadeiramente o amor de Deus, entendi o propósito dele para a minha vida, eu acho que vai fazer 6 meses, mais ou menos. Então, eu comecei a entender que eu perdi muitos anos da minha vida estando dentro de uma igreja, sabe, simplesmente cravada na religiosidade. Porque eu achava que o fato de eu estar aqui dentro, sabe, o fato de eu obedecer às ordens que me eram dadas, o fato de eu mostrar para as pessoas, ou eu ter que vestir uma capa, que muitas pessoas esperavam isso de mim, eu achava que isso bastava. Só que quando você vive na lei e na justiça própria, você não aguenta. Não aguenta. E depois da graça, às vezes eu comento com algumas pessoas, eu até brinco, né? Eu falo assim, eu sempre fui da graça e ninguém sabia. E aí, se eu ousasse falar disso, eu era rebelde. Mas eu perdi muito tempo da minha vida. E o que aconteceu? Eu me frustrei. Eu me frustrei com Deus e principalmente com a igreja. Eu às vezes, meu pai, né, eu tinha que vir aqui e tal, e eu vou confessar, às vezes eu fazia questão, sabe, de passar aqui na frente. Eu falei, eu não vou olhar para esse povo. Eu tinha um ranço, sabe? Eu tinha um ranço mesmo, de verdade. E meu coração estava totalmente fechado. Quando eu me separei, então voltando onde eu parei. Quando eu me separei, que daí eu fui viver a minha vida, eu fui morar sozinha e tudo mais, eu caí na real. Porque um certo dia, antes de eu ir morar sozinha, eu fiquei na casa do meu pai mais ou menos uns 3 meses após a separação. E aí, deu a louca, eu falei, se eu ficar na casa do meu pai, eu vou ter que ir para a igreja. E eu tenho ranço de todo mundo. Então, eu não vou conseguir. E eu não estou afim de viver isso. Então, para que eu não afronte, porque eu me sentia incomodada de estar dentro da casa dele e não frequentar a igreja, e na época era muito lei, eu ia ser pressionada por isso também, eu falei, quer saber? Vou sair fora. E aí, eu aluguei uma casa e fui morar só. Até então, estava tudo bem. Fui, aluguei a casa. Eu lembro que a Juliana, acho que a Laís, não sei mais quem me ajudou na mudança, porque nós fizemos a mudança, que a gente é ninja. E aí, nós fizemos a mudança, e aí elas me ajudaram com as coisas de casa, e foram embora, e eu fiquei. Eu e o meu filho, o cachorro Scooby. Gente,
quando todo mundo foi embora, eu deitei na minha cama e minha ficha caiu. Eu falei assim, nossa, agora eu sou sozinha. E eu não me sentia, por mais que eu era filha do meu pai, irmã da minha irmã, enteada da minha madrasta, eu não me sentia nada disso. Falava assim, eu não sou da família. Minha mãe mora longe, meus irmãos, eu acabei perdendo um pouco de contato com eles, então eu falei, é eu. Sabe, eu por eu mesma. E na época eu fazia faculdade, eu pagava aluguel, graças a Deus eu tinha conseguido comprar uma moto. E aí, assim, gente, eu não tinha dinheiro para comer. Eu pagava aluguel, pagava minha faculdade. Sabe o que sobrava para mim? Acho que, tipo, R$13, assim, do meu salário e tudo. Aí eu tinha o VR. O que eu fazia com o VR? Vendia para eu conseguir ter dinheiro para comer. E aí, o que eu fazia? Eu trabalhava de madrugada. E aí eu comecei a ir para a rua, eu vendia as coisas na rua, eu começava a fazer dinheiro de madrugada, invadia uns lugares aí, vendia, voltava com dinheiro para casa, e eu fui vivendo nessa vida. E ali, o que começou a acontecer? Eu comecei a criar independência, e independência total. Eu não precisava mais de Deus, porque eu era eu mesma, eu era autossuficiente. Quando eu era casada com o Diogo, eu tive muito problema para eu poder trabalhar. Então eu fiquei mastigando aquilo dentro de mim de uma forma que eu falei, bom, agora que eu não tenho mais ele, agora eu preciso ser autossuficiente. E aquilo começou a me corromper de uma certa forma, sabe? Aquilo começou a me afastar dos propósitos e dos planos de Deus. Então às vezes acontece isso com a gente. Teve um culto de jovens aqui que eu ministrei a respeito da independência. Isso aconteceu comigo e eu acho que acontece com muita gente. É muito difícil quando você é totalmente independente. Sabe, qualquer coisa que acontecia comigo, carro quebrou, moto vivia dando problema. Eu falava, ai meu, deu merda, vou lá. Aí eu ia, corria atrás, conseguia o dinheiro. Ah, beleza, consegui. Sabe, eu nunca ajoelhei e falei, ai Deus, me ajuda aí e tal. Eu ia lá e fazia. Então, assim, para você ficar... E ali eu começava a ficar cada vez mais distante de Deus. Isso foi me afastando dele. E cada vez mais eu estava fora dos propósitos de Deus. Então, o que começou a acontecer? Mesmo com toda essa autossuficiência, essa independência, eu era muito vazia. Muito carente. Gente, sério, nossa, muito carente. Eu precisava de alguém comigo. Eu precisava, sabe? Então eu sempre arrumava um cara, eu sempre arrumava um namorado assim, né? Entre aspas. E aí eu comecei a me envolver com amigos da faculdade e eu sempre tive facilidade de amizade e tudo. E ali eu comecei a me envolver de um jeito que eu falei, caraca, que da hora. Só que assim, por mais que eu estivesse no mundo, eu sempre tive temor a algumas coisas. Então muitas coisas eu nunca fiz. E eu sempre estava no meio de pessoas, mas eu não praticava o que eles praticavam, mas eu estava lá porque eu precisava de pessoas. Eu precisava de companhia, porque eu não sabia ficar só. E aí, a gente ia para a faculdade, e aí, às vezes, final de faculdade, da aula, nós íamos para o Cenas, que é um bar que fica atrás da faculdade, e ali rola muita música, o pessoal fica bebendo e tudo, e eu sempre estava lá, eu batia cartão. E era lotado, assim, de gente, sabe? E ali eu conversava, me comunicava com todo mundo, mas eu não bebia. Eu detestava, assim, eu não gostava. Principalmente cerveja, porque faculdade é cerveja. E eu não bebia. Mas eu era alegre. E as pessoas até brincavam comigo. Falavam, tá, você não precisa beber, né? Você é assim, imagina se você bebesse. E como eu estava sempre de moto também, então eu era de boa. E aquilo começou a, entre aspas, preencher o meu coração. Só que aquilo para mim não bastava. O que eu precisava? Eu precisava de alguém para dormir comigo. Eu precisava de alguém para, sabe, falar, ai, sua linda, entendeu? Só que assim, era sua linda, mas compromisso ninguém queria. E aí eu comecei a crescer dentro de mim mais ainda essa carência. Até que eu encontrei uma pessoa, e hoje no encontro, não sei se ela está aqui, esqueci o nome dela, mas eu vou lembrar. Essa pessoa falou assim para mim que teve alguns momentos que ela lembrou de mim e que ela orou e que Deus incomodou muito ela. E que Satanás, ele preparava pratos. E é como se Deus estivesse revelando ali para mim na hora. Ele, de fato, preparou um prato muito belo. Era tudo o que eu precisava. Tudo o que eu queria naquele momento. Me sentia a pessoa mais amada, sabe? Uma pessoa que falasse, Thay,
Todo mundo falava pra mim, Thay, você é da hora, sabe? Me apresentava pra família. Eu falava, vixe, estourei, agora eu vou namorar. Só que não. Ninguém queria nada sério. Era incrível, assim, falava, meu, qual que é o meu problema? Ah, eu acho que é porque eu moro sozinha. Vou morar com a minha amiga. Aí fui morar com a amiga. Mas não estava bom, assim, nada acontecia. E aí ele preparou esse prato, eu falei, uau, e nossa, super me preencheu. Onde eu quero chegar? Na independência. Então vocês percebem que as coisas foram acontecendo e eu fui criando totalmente independência e automaticamente fui me afastando de Deus e dos propósitos dele. E aí, às vezes, eu conversava com a Renata, algumas pessoas, né? E aí eles sempre davam um jeitinho de falar, e aí, Thay? E Deus, e a app, tudo. E eu sempre falei assim, falei, na boa, vou ser bem sincera. Eu sei que um dia, quem sabe, né, o meu chamado e tudo, eu falava da boca para fora, porque eu não acreditava. Quem sabe um dia, mas, de verdade, não tenho vontade. E para a IAP, jamais que eu volto. Eu falava mesmo. Não, IAP, imagina. E assim, pois é, e eu falava, não, imagina. Até que, enfim, as coisas vieram acontecendo e hoje eu começo a entender que quando a gente depende de Deus, não é na força do nosso braço. Como eu sempre trabalhei na força do meu braço, mas eu sempre tive um vazio. Eu sempre estava vazia dentro de mim. Eu sempre buscava escapar de alguma forma para que eu preenchesse em mim aquilo que só Deus preenche. Porque o vazio que existe dentro de nós é somente preenchido com Deus. É exatamente do tamanho de Deus. E por que eu não frutifiquei? Porque eu não permaneci em Deus. Eu tive resultados. Mas a frutificação que é gerada através da árvore de Cristo, que é vida, eu não permaneci nele, então eu não frutifiquei. Acompanha comigo no quadro. No natural, precisamos colher frutos do nosso esforço. Porém, no espírito, colhemos resultado de descanso. Aí você deve estar curioso, né? E se perguntando. Você já se perguntou como que Deus te vê? Pergunta aí para o seu irmão. Você já descobriu como Deus te vê? Deus, ele te vê como uma árvore. Por que uma árvore? E ele nos vê como uma árvore. E o fato de eu estar ministrando isso hoje tem muito a ver com o que eu comecei a falar lá no começo, que agora eu vou explicar. Quando a gente estava orando pelo encontro, nós estávamos orando, se não me engano foi na quarta-feira. E aí nós tínhamos alguns alvos. E um dos alvos que eu estava orando, e todos, era a respeito de frutificação e tal, multiplicação e etc, etc. E aí eu fechava meus olhos e Deus me mostrava essa igreja como um jardim. E aí eu ficava assim, tá. E aí ele me mostravam árvores. E aí ele falou assim, essa igreja, ela está firmada com raízes, como árvores, e que geram frutos. E aí no decorrer da semana eu ouvi algumas ministrações a respeito, enfim, dei algumas pesquisadas e tal. E aí Deus, ele foi testificando ainda mais aquilo que havia me mostrado. Aí eu pergunto aqui para você, né? Alguém aqui já viu alguma árvore se mover? Pedir semente emprestada para o amigo da floresta, para poder dar fruto? Não. Para a árvore frutificar, ela só basta ser o quê? Árvore. O que a árvore faz para dar fruto? Senão nada. Nada. A árvore não faz nada para gerar fruto. O que você precisa fazer para os frutos do Senhor serem gerados através de você? Somente permanecer nele. Ainda falando sobre árvore, eu vou ler uma coisa bem interessante aqui para vocês, ó. As árvores são matérias-prima para diversos produtos como papel, lápis, decoração, móveis, produtos medicinais para saúde e beleza, alimento, construção civil, entre outros. Uma árvore adulta pode absorver do solo até 250 litros de água por dia.
Muitos nutrientes de matérias orgânicas são absorvidos pelas raízes e transformados através da fotossíntese em alimentos para toda a planta. Por sua vez, folhas, frutos, madeiras e raízes servirão de alimento para diversos seres vivos. Acompanha comigo no quadro. A cortiça é considerado um dos mais extraordinários produtos da natureza, extraído da árvore sobreiro, uma matéria-prima tão perfeita que até hoje nenhum processo industrial ou tecnológico conseguiu igualar. Você é a árvore que extrai o melhor de Deus, o Espírito Santo. Sobre você existe algo, gente, é inexplicável. O Espírito Santo está sobre você. Você é representado como árvore. Logo, eu descanso, espero nele e ele faz. Por quê? Porque nós somos vasos. E quando a gente se coloca como vaso, como recipiente, o que uma Tupperware precisa fazer? Nada. Ela só é uma Tupperware. Ela está ali para receber, encheu, tampou, vamos embora. Esse é você. O Senhor ele me mostrava essa igreja justamente como um Éden. Não sei como que é o Éden, nunca fui lá, gostaria. Mas ele me mostrava como um jardim, muitas árvores e frutos. Então, eu tive essa percepção. Além disso, eu tive a percepção de que a nossa frutificação de pessoas vai depender muito de quê? Do descanso, do trabalho, mas da capacitação que vem de Deus. Porque o Espírito Santo já está sobre você. Então, todo o trabalho e o esforço vem dele. Você não precisa se preocupar. E uma coisa que é muito legal é a morte. Vamos pensar na morte, né? Nós sabemos que existe vida eterna, mas tudo que morre gera tristeza, na verdade. E a gente pensa o quê? Meu, acabou. Para nós, a morte é o fim, certo? Para nós, seres humanos, nós temos o quê? É a vida eterna. Mas vamos pensar, sei lá, no cachorro, o Scooby, coitado. Quando o Scooby morrer, acabou. Eu vou ter que arrumar outro. Acabou, já era. Não tem mais o que fazer. A árvore não. Quando a árvore morre, o que acontece com a árvore? Ela continua gerando. Mesmo depois de morta, sabe, cortada pela sociedade, ela continua presente na civilização. Ela continua presente nas construções. Esse é o fruto que está sobre você. Não importa se vão te lançar fora. Não importa se vão cortar o seu tronco e já era para você. Não, porque do que está no seu tronco é extraído remédio. O que está no seu tronco é extraído papel, que vem da celulose, alimento. Sobre a sua vida, gera vida. Mesmo que depois de cortada, lançada fora. Assim como a árvore. Depois que a gente corta a árvore, não acabou para ela. Ela continua e vai. Você precisa descobrir como Deus te vê. E quando você entender isso, você cumpre o real propósito pelo qual você foi criado. Vamos ler o que está em Salmos 1:3. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer, prosperará. Só basta ser árvore. Só basta. E aí você deve perguntar, né? Por que a Thay inventou esses 7 glórias aí? Se você entendeu o que significa glória, é exatamente o que Deus é. E nós declaramos no início dessa pregação, glórias a Ele, glória a tudo que Ele fez. Glórias a Deus por você ser árvore. Glória a Deus por você frutificar sem esforço algum. Sem precisar pedir semente emprestada. Só basta ser árvore, porque as suas raízes estão enfincadas nesse ministério e através disso os frutos virão. E vai ser muito rápido. Quando as pessoas que vieram aqui em cima, que elas se batizaram e foram falar, eu fiquei assim, nossa, ninguém teve vergonha de falar. Há muito tempo atrás eu estaria assim. E todo mundo que subiria aqui estaria assim. Gente, sabe, é como a Beth até comentou uma vez, né? Você gera segundo a sua espécie. Mais ou menos assim, né? Os seus frutos são muito parecidos com você.
Esse é o espelho da nossa igreja. Quem somos nós? Logo, nós vamos gerar pessoas assim. E eu via todos os que estão aqui dentro, sem exceção. Vocês viram, né, que a Donana... O que a Donana fez? Então, não importa a sua idade, não importa se você é muito velho, ou se você é muito novo. É Deus que faz. Enquanto há vida na terra, há salvação. Enquanto há vida na terra, há trabalho e há propósitos de Deus. Será que você se sente como árvore? Porque é muito fácil. Eu estou saindo muito para lá? Me empolguei. Primeira vez, hein? Você se sente como árvore? Às vezes eu percebo que existem algumas ministrações, né, como recentemente a Tânia pregou, da torneira, né, que você é torneira e tal, que jorra, não sei o quê. E aí depois vem outro falar, ai, você, sei lá. Às vezes a gente simplesmente ouve, entra por aqui, sai por aqui. Mas você se colocar como foi pregado e se imaginar na produção daquilo e substituir por aquele objeto que seja. Você já se imaginou como árvore? Ai, nossa, ser árvore deve ser tão chato, né? Ficar parado, que não sei. Gente, a árvore só descansa, entendeu? Ela mesma produz sombra. Ela passa por várias estações, assim como nós. Suas folhas caem. E aí depois vem inverno, verão, outono, primavera, sei lá, ordem. Até que vem os frutos. Então não se preocupa se os frutos ainda não vieram, porque não depende de você. Depende de Deus e depende do propósito e do período em que as coisas vão acontecer para que isso aconteça. Você está numa fase, num ciclo de vida de transformação. E dia após dia significa uma transformação total, até chegar à estação onde vai começar a frutificar. Você só vai precisar ficar assim. É uma árvore. Para os frutos nascerem. Então eu declaro sobre a sua vida árvore frutífera. Eu declaro sobre a sua vida que mesmo que te lancem fora, que cortem as suas raízes e arranca fora, você vai servir de material para construção civil. Você vai servir de matéria-prima, sabe, para curar outras pessoas. Esse é você. É através disso que outras pessoas serão salvas. Através da obra que Deus vai fazer a partir de você e depois de você. Então coloca de pé.